Olá, galera, boa tarde. Espero que se encontrem bem. Apesar de tudo que estamos passando, né? Precisamos manter os ânimos em alta sempre que possível. E este vídeo é mais na sequência como um instrumento auxiliar ao aprendizado das nossas aulas presenciais, né, referentes à disciplina de Estatística e Introdução à Economia do IE Unicamp. O conteúdo de hoje trata das distribuições de Bernoulli e binomial, que são conceitos necessários para compreender a distribuição amostral da proporção, que é o tema central desta primeira parte da disciplina, certo? Muito bem, no dia a dia nós nos deparamos com situações nas quais teremos que tomar decisões que têm uma resposta do tipo dicotômica. O que é uma resposta dicotômica? É aquela que podemos dizer também que é do tipo binária, né? Ou seja, se uma é sim, a outra resposta só pode ser não. Se você seleciona aleatoriamente um indivíduo para conversar pela rua, esse indivíduo pode estar saudável ou pode não estar saudável, mas perceba que são sempre duas possibilidades e uma é sempre o complemento da outra. Você sai para entrevistar famílias de uma determinada região, bate a porta de uma de forma aleatória. Você identifica que tal família tem Netflix ou não tem Netflix. Você passa por um processo seletivo e você consegue o emprego ou não consegue o emprego, percebe? Você não pode ter meio Netflix, não pode ter meio emprego. Você conseguiu a vaga ou não conseguiu, né? E cada uma dessas respostas positivas, que aqui a gente vai chamar como o sucesso, terá a ela associada uma probabilidade P. Ou seja, este parâmetro P representará para nós a probabilidade de sucesso, obviamente o sucesso definido de acordo com o contexto nesse evento, né? Tem Netflix, pode ser considerado sucesso. Não ter Netflix, então, será considerado fracasso. Conseguir o emprego será considerado sucesso. Não consegui-lo será, então, fracasso, tendo em vista que é o seu complemento, tá? Então, é nesse contexto que a gente vai utilizar os termos sucesso e fracasso, tá? Como respostas positivas e negativas. Se P é a probabilidade de sucesso, então o menos P será a probabilidade de fracasso. Diante disso, então, a gente diz que se uma variável aleatória, que aqui no slide está representada por x, assume apenas dois valores dicotômicos, ou seja, uma possibilidade é o sucesso e a outra automaticamente é somente o fracasso, né? A gente diz que estamos diante de uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli, né? Toda distribuição precisa de um determinado conjunto de parâmetros para qualificá-la plenamente, certo? A distribuição normal precisava da média e da variância. No caso, a distribuição de Bernoulli precisa do parâmetro P, a chance de sucesso, ou seja, a probabilidade de x ser igual a 1, né? Para qualificar completamente tal distribuição, né? Se P, então, é a chance de x ser igual a 1, então o menos P será igual à chance de x ser igual a 0, ou seja, a chance de fracasso. E o que nos interessa aqui, né, mais adiante a gente utilizará esse resultado, é que você pode demonstrar que a esperança dessa variável aleatória será igual a P e a sua variância será igual a P vezes U menos P, ou seja, o produto entre a chance de sucesso e fracasso. E como é que a gente chega a esse resultado? Né? Você pode aplicar aqui, por exemplo, para o cálculo de esperança, a média ponderada, né? A saída vezes a chance dela acontecer, P vezes o zero, né? Pela sua chance de acontecer, U menos P. 1 vezes P mais 0 vezes 1 menos P, nos dará a esperança aqui já indicada, ok? Para a variância, você pode seguir um procedimento similar e chegará a este resultado.
Bom, aqui no slide a gente traz o exemplo de um ensaio de Bernoulli. Lembra que, por definição, então, o ensaio de Bernoulli é aquele que tem como resultado do processo aleatório apenas duas possibilidades, a possibilidade de sucesso e de fracasso, certo? No caso aqui, eu trago o caso do chute na hora de responder uma questão. Qual é a chance de sucesso ao chutar uma questão? Perceba que primeiro preciso definir o que x representa. E no caso, eu estou colocando esse ato de chutar, ou seja, um processo aleatório de seleção da resposta, como o evento de Bernoulli, representado estatisticamente por x. E o que representará a saída sucesso? O acerto da questão. Se aleatoriamente eu chutei a resposta da questão e essa resposta foi a correta, então eu direi que eu tive como resultado desse ensaio de Bernoulli o sucesso, ou seja, x será igual a 1. Se a gente tem uma questão, então, que tem uma resposta do tipo dicotômica, ou seja, ou acerta ou não, ou dá a resposta correta ou erra ela inteira, não tem meio termo, a chance de acertar e errar, não havendo nenhum viés, será igual a 0,5, meio a meio. Portanto, a probabilidade de x ser igual a 1, denotada por P estatisticamente, será igual a 50% ou meio. Logo, a chance de fracasso, ou seja, a probabilidade de x ser igual a 0, será também 50%. No caso, então, a gente diz que x terá uma distribuição de Bernoulli com parâmetro p igual a 0,5. Suponha agora que você tem um teste composto por 4 questões. Cada questão é do tipo verdadeiro ou falso, então você precisa responder essas 4 questões. Perceba que se as questões são independentes, o fato de você acertar ou errar uma das questões em nada altera ou influencia a resposta que você dará para qualquer outra das questões, certo? Então, a gente vê o ato de responder a cada uma das questões como um evento independente de todos os outros, E no slide anterior, a gente viu que se você chutar a resposta da questão, você está em um evento ou um ensaio de Bernoulli. Então, neste caso, se você chutar todas as respostas, você não se preparou para o teste e decidiu por chutar as respostas, você estará enfrentando ou se colocando em 4 ensaios independentes de Bernoulli. Como esse processo se repete um tanto de vezes, no caso n igual a 4, a gente tem que, dependendo das nossas decisões pelos chutes, podemos chegar a errar todas as questões, podemos acertar todas se estivermos com muita sorte, ou poderemos acertar uma das 4 questões, 2 ou 3, Então, se eu defino a variável aleatória x como o número de acertos, quantas questões eu acertei, eu vejo que esta variável pode assumir os valores inteiros, 0, 1, até 4, quando eu acertar todas as questões. Logo, a gente diz que esta variável aleatória x, composta por esses 4 ensaios independentes de Bernoulli, igualmente distribuídos, cabe destacar, corresponderá a um modelo binomial, ou seja, em termos práticos, x possui uma distribuição binomial. Percebe também que a quantidade de acertos máxima depende da quantidade de questões da prova. Ou seja, o n, de alguma maneira, entrará a determinar o tipo de distribuição binomial que essa variável x tem. Graficamente, a gente pode ilustrar neste slide o processo todo. Eu tenho o textinho, não me preparei, vou chutar as respostas, que são do tipo verdadeiro ou falso, certo ou errado. E no meu primeiro chute, após escolher uma das questões a responder, eu acerto a questão, acerto a resposta, certo?
passo a responder a segunda questão e eu vejo que eu posso novamente chutar e acertar ou errar a resposta. Suponhamos que eu erre. Eu venho por este caminho, então, e passo para a terceira questão. Chuto a resposta, escolho uma entre verdadeiro e falso e eu erro de novo. Finalmente, na quarta questão, eu venho, faço o último chute e erro de novo. Se a gente olha, então, cada ato de responder uma das questões, a gente se deparou com um ensaio de Bernoulli. Porém, se eu olho o resultado todo do teste, eu vou ver um conjunto de 4 ensaios independentes de Bernoulli que constituem uma única saída do meu processo binomial. E neste caso em particular, que a gente aqui expressou, a gente observa que eu consegui apenas uma resposta correta, ou seja, o valor de x da minha variável aleatória, número de acertos, será igual a 1, né? Mas eu vejo que essa variável aleatória pode assumir valores diversos, né? Do 0 ao 4, uns com maior frequência que outros. O número 1, por exemplo, aparece aqui em 4 casos possíveis, né? Que estão descritos aqui, ó. Né? A partir de eu acertar apenas a primeira questão, há um outro caso em que só acerto a segunda, em outro eu acerto só a terceira questão e, finalmente, um caso em que eu apenas acerto a última questão. Em todos esses casos, eu acertei apenas uma resposta, né? Então, o x será igual a 1. E qual é a chance de cada um desses eventos acontecerem? Percebe que para a variável aleatória acertar uma questão, tanto faz se eu acerto a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, né? Como os eventos de Bernoulli que constituem essa saída toda são independentes, a ordem não vai afetar o resultado. Então, por exemplo, a probabilidade deste evento acontecer vai ser igual a P vezes 1 menos P ao cubo, ou seja, a chance de acertar a primeira vezes a chance de errar a segunda, a terceira e a quarta. Por isso o cubo aqui, né, como expoente da probabilidade de fracasso. Da mesma maneira aqui, ó, a chance de errar vezes a chance de acertar vezes a chance de errar ao quadrado. Mas se eu colocar esse pezinho à frente, eu vou ter um valor igualzinho ao primeiro. E assim com os outros dois casos, né? Deu 4 casos, por quê? Porque aqui eu vou ter dessas 4 possibilidades, aliás, de todas as possibilidades, qual é a chance de obter apenas um sucesso, né? De maneira que eu consiga casos diferentes, né? Ou seja, estou frente a uma combinação de um sucesso em 4, certo? Por isso que todo esse termo aqui grandão pode ser reescrito dessa forma aqui, olha o mouse, né? A combinação de 1 em 4 vezes a chance de sucesso elevado à quantidade de sucessos, no caso aqui é 1, vezes a chance de fracasso, 1 menos P, elevado ao número de fracassos observados, que no caso aqui é 3, né? Então, aqui o expoente vai dar sempre 4, né? No caso do teste, aqui composto por 4 questões, né? Aqui o 4 também, na verdade, representa o N, né? Que é o tamanho da amostra, ou neste caso, a quantidade de ensaios de Bernoulli. De forma geral, então, se eu tenho N questões, ou N ensaios de Bernoulli, e K sucessos, aquela probabilidade pode ser reescrita desta maneira. E isso representa para nós a distribuição binomial com parâmetros n e p. N porque em função do n que eu tenho um limitante para a quantidade de sucessos, né, e para a quantidade de eventos que permitem com que o x seja igual a k. E p porque a probabilidade de sucesso que vem dos ensaios de Bernoulli que constituem esse processo binomial, certo? Então, a distribuição binomial, na verdade, surge
né, de um processo constituído por N ensaios de Bernoulli. Muito bem, então agora que nós sabemos o que define a nossa distribuição binomial, cabe destacar que como esse processo binomial é constituído de N processos ou ensaios de Bernoulli, e estes ensaios são independentes e igualmente distribuídos, né? Se cada ensaio de Bernoulli tem uma esperança P, e a variável x tem uma distribuição binomial, ou seja, é constituída por N ensaios de Bernoulli, então eu terei que a esperança dessa variável x será igual a N vezes essa esperança observada nos ensaios de Bernoulli, né? Ou seja, N vezes P. E a variância de forma semelhante será igual a N vezes a variância, né, considerada nos ensaios de Bernoulli, né? Isso, de novo, destaco, né, por se tratar de eventos de Bernoulli independentes e igualmente distribuídos, certo? É isso aqui que nos interessa para posteriormente a gente entender a distribuição amostral da proporção. E para fechar, eu quero deixar aqui um desafio, né? A gente tinha comentado logo no começo do semestre que as nossas avaliações seriam baseadas em testes do tipo verdadeiro ou falso, certo ou errado, sendo que esses testes estariam constituídos por 10 questões, né? Então, para sua curiosidade, eu gostaria que você checasse, né? Se você não estudar para um teste, qual é a chance de, chutando todas essas respostas, você tirar 5? Qual é a chance de você tirar pelo menos 5, ou seja, 5 ou mais? E, finalmente, uma adicional, qual é a chance de você acertar todas as respostas? Você verá que, então, que, na verdade, passar não é muito difícil não, viu? Que sirva isso de motivação, então, tá bom? Deixo esse exercício, então, para vocês. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.